Fique à vontade. Bom, vamos falar da teoria geral da prova. Uma aula muito importante, porque a prova no processo penal é o que vai dizer se o acusado deve ou não ser condenado. Vamos começar falando sobre o conceito, a finalidade e o objeto da prova. Bom, provar é demonstrar a verdade de uma afirmação ou de um ato. Quando a pessoa fala, eu vou provar alguma coisa, ela precisa provar que aquela coisa existiu. Ela precisa provar no processo penal que aquele crime existiu. Precisa provar, em linhas gerais, a autoria e a materialidade daquele crime. A finalidade, então, da prova é formar a convicção do juiz. Afinal de contas, é o juiz criminal que vai ou não condenar o acusado nas penas daquele processo. Bom, além disso, nós temos que falar do objeto da prova. O objeto da prova são as afirmações, os fatos que devem ser comprovados. Então, a afirmação da vítima, se ela estiver viva, a afirmação daquela testemunha que presenciou o fato, mesmo que o fato não seja contestado, ele precisa de prova, justamente porque no processo penal vigora o princípio da verdade real, ou seja, mesmo o acusado tendo confessado a autoria do crime, aquela confissão deve ser analisada com as outras provas constantes no processo. Bom, o fato admitido ou aceito, também chamado de fato incontroverso, porque é admitido pelas partes, ele precisa ser comprovado, pois diferentemente do que ocorre no processo civil, o juiz pode questionar o que lhe pareça duvidoso no processo penal. No processo civil, vigora o princípio da verdade material. Por tratar de direito patrimonial, eu tenho sempre aquele confronto entre o direito patrimonial e, portanto, não se precisa provar a verdade real. No processo penal, sim, eu preciso provar a verdade real, justamente porque está em conflito aí o direito de punir do Estado e o direito de liberdade do cidadão. No processo civil, não. Eu tenho um direito patrimonial, geralmente um direito patrimonial tutelado, e temos a situação em que, evidentemente, que deve ser provado, mas não com aquela rigidez do processo penal. Mesmo que eu tenha um fato incontroverso, mesmo que eu tenha uma confissão do acusado, há necessidade de que se prove que aquela conduta realmente existiu. Bom, precisam então de prova. Precisam de prova, o direito em regra não necessita de prova. Então o direito não necessita de prova porque, segundo o adágio latino, iura novitia curia, ou seja, o juiz conhece as leis. Então o juiz tem a obrigação de conhecer a lei, pois o juiz conhece a lei. Então, você não precisa mostrar a lei para o juiz, você não precisa juntar uma cópia de uma lei para o juiz. Ocorre que quando o direito invocado for estadual, municipal ou alienígena, estrangeiro ou consuetudinário, aí sim caberá você aprovar que aquele direito existe. Imagine, por exemplo, que você está tentando provar um pacto internacional, um convênio internacional. Você está tentando provar uma lei estadual, não é a lei onde o juiz atua. Você está tentando provar uma lei municipal, que não é no município onde o juiz atua. Nesta situação, nós temos então a necessidade de se comprovar. Não necessitam de provas os fatos notórios, que são aqueles fatos conhecidos. Você não precisa provar que o Juscelino Kubitschek é falecido. Todos nós sabemos que ele faleceu, está provado, através de uma certidão de óbito. O que se questiona, por exemplo, na morte de Juscelino Kubitschek, é se ele teria morrido de causas naturais, através do acidente de trânsito, ou se aquele acidente de trânsito teria sido provocado por alguém. Também eu não preciso provar as presunções absolutas. Se eu digo que a Terra é redonda e que ela é achatada nos polos, eu não preciso provar, isso já está provado cientificamente. Então, aquelas coisas que são notórias e os fatos que são provados cientificamente, eu não preciso, então, provar no processo penal. Quem são, então, professor Franklin, os sujeitos da prova? São as pessoas responsáveis pela produção de prova.
Então, no caso, é a vítima que vai prestar depoimento sobre os fatos que aconteceram naquele crime, as testemunhas presenciais ou não daquele fato, os peritos que vão, então, mostrar os seus conhecimentos técnicos sobre aquele fato. Quais são, então, professor Franklin, os meios de prova? Meios de prova é tudo quanto possa comprovar o fato ou a afirmação. Todos os meios em direito admitido podem ser usados como meios de prova. Então, além das provas constantes no CPP, eu posso citar outras provas que também podem ser objeto de prova no processo penal. Por exemplo, eu posso ter filmagens, eu posso ter uma interceptação telefônica, eu posso ter uma escuta ambiental e todas essas, então, serão consideradas provas, meios de prova. Todos os meios lícitos podem ser considerados como meios de prova. Elementos da prova são as afirmações e os fatos comprovados. O que está comprovado no processo é um elemento de prova. Eu tenho como comprovar, por exemplo, a morte através do exame cadavérico. Eu tenho como comprovar o estupro através do exame de conjunção carnal. Eu tenho como comprovar a lesão corporal através do exame de corpo de delito. Eu tenho como comprovar a falsificação de um documento através de um exame pericial, exame grafotécnico. Então, esses são elementos de prova. Uma questão muito importante que cai muito na prova do OAB e cai muito em concurso público é a classificação das provas. Eu tenho a prova pessoal, são aquelas provas que emanam de pessoas, como, por exemplo, as declarações do ofendido, declarações das testemunhas, as perícias, as confissões do acusado, enfim, tudo que tange a prova produzida que emanam de pessoas. E também tenho as provas documentais, que são todas as afirmações feitas por escrito. Então, eu tenho o laudo, que é a análise científica daquele fato para elucidação daquele crime. E eu tenho também a divisão prova material e prova emprestada. A prova material é todo objeto que comprova o crime. Por exemplo, eu tenho faca, revólver, o próprio cadáver é a prova material do crime de homicídio. E ele sendo periciado, constatado que ele a pessoa morreu em virtude de tiro, em virtude de facada, eu vou então saber qual foi a causa da morte. Por exemplo, eu tenho uma criança que foi encontrada morta dentro de um rio. Os peritos vão examinar se ele foi se ele morreu afogado ou se quando ele foi jogado na água ele já estava morto. Comprovado que não havia água dentro do pulmão, provavelmente ele já estava morto quando ele foi jogado dentro do rio. E isso vai então mostrar para o juiz quem foi realmente que praticou aquela conduta e por que motivo ele morreu. A prova emprestada é aquela que só é válida se colhida perante o mesmo réu, pois ela não desrespeita o princípio do contraditório ou ampla defesa. É importante que se fixe nessa questão da prova emprestada. Por quê? Porque uma prova que é produzida num determinado processo perante o juiz, o acusado assistido de um defensor e de um promotor de justiça, numa audiência que seja respeitado o contraditório e ampla defesa, ela pode ser utilizada num outro processo. Ao passo que, se eu tiver uma prova que é produzida no inquérito policial, que não respeita o princípio do contraditório e da ampla defesa, eu não posso, então, emprestar aquela prova. Eu só posso emprestar a prova se ela respeitar o princípio do contraditório e da ampla defesa na sua produção. Portanto, se for uma prova de um inquérito policial que é inquisitivo e que não tem, em regra, o contraditório, eu não posso emprestar aquela prova. Preciso esclarecer um princípio muito importante na teoria geral da prova, que pode ser questão de prova da OAB ou concurso, que é a regra da liberdade das provas. Em princípio, todo e qualquer meio de prova
é admitido por força do princípio da verdade real. Mas eu tenho algumas restrições. Quem tem o dever de guardar segredo, por exemplo? Eu tenho profissionais da área jurídica que não podem revelar segredos profissionais. Por exemplo, advogado, padre, profissional do culto religioso. Por exemplo, um padre, uma pessoa vai lá e confessa um crime para ele, pelo segredo que ele tem que guardar da confissão, ele não pode contar aquela confissão. Um advogado, se você vai perante um advogado e conta um determinado fato que você praticou, o advogado, pelo dever funcional, não deve guardar, não deve falar sobre aquele segredo, deve guardar segredo. Então, só se pode ler documento em plenário do júri se juntado aos autos com o mínimo de 3 dias de antecedência antes da sessão de julgamento. Significa o quê? Significa, professor Franklin, que se eu juntar aquele documento 3 dias antes, eu posso apresentá-lo em plenário. Mas se eu não fizer essa juntada 3 dias antes, o que vai acontecer? Eu não posso mencionar esse documento. E o que acontece, professor Franklin, se aquele documento for mostrado em plenário sem ter sido juntado com 3 dias de antecedência? Simplesmente aquele ato processual de mostrar o documento para os jurados, ele vai ser considerado nulo, ele vai anular o julgamento, porque ele não cumpriu a formalidade legal, porque ele não foi juntado 3 dias antes. Classificação das provas é um assunto extremamente importante para prova da OAB e para concurso público. Eu tenho várias classificações. Vamos falar um pouco dessas classificações, começando pela prova ilícita. A prova ilícita é aquela que viola uma regra de direito material. Exemplo, uma confissão obtida mediante tortura da Polícia Civil, da Polícia Militar. Uma prova ilícita. Ela viola uma regra de direito material, que a pessoa acusada não pode ser torturada. Diferente da prova ilegítima. A prova ilegítima viola uma regra de direito processual. Imagine que um juiz estadual, sem tomar conhecimento de que a competência era do juiz federal, acaba determinando produção de provas no caso de um assalto a uma agência dos Correios, que, em regra, deve ser apurado pela Polícia Federal e ser processado perante o juiz federal, já que existem interesses da União. Só que esse juiz estadual determina aquela produção de prova. Ora, aí existe uma prova ilegítima, porque o juiz estadual não tinha competência para determinar a produção de provas que era da competência, em tese, do juiz federal. Valoração da prova. Professor Franklin, como é que eu sei qual é a prova que vale e qual é a prova que não vale? Bom, o nosso Código de Processo Penal é bem claro quando diz: o juiz formará sua livre convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial. Ora, contraditório judicial pressupõe um processo em que seja assegurada ampla defesa e contraditório. Deve haver o órgão de acusação e deve haver o órgão de defesa, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação. Eu não posso admitir que um juiz criminal se baseie numa investigação policial tão somente em que na parte instrutória ele não conseguiu ouvir testemunhas, não conseguiu produzir perícias e que se baseie exclusivamente naquela prova do inquérito para condenar o acusado. Isso é um absurdo completo. Por quê? Porque eu estaria violando essa questão. É livre a apreciação da prova, desde que a prova seja produzida mediante o crivo do contraditório e da ampla defesa. Se por um acaso essa prova não é produzida durante o contraditório e a ampla defesa na instrução processual, eu não posso
admitir que um juiz criminal se baseie na prova exclusivamente do inquérito policial, que, como nós já dissemos, é inquisitivo e não possui o crivo do contraditório e da ampla defesa, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Ora, evidentemente que se eu tiver uma busca e apreensão e foi deferida na fase do inquérito, e que nessa busca e apreensão os policiais vão no determinado local, encontram várias mídias piratas, vários produtos piratas, faz aquela apreensão, se faz uma perícia daquele produto, se constata que aquele produto realmente está violando o direito autoral, não há dúvida nenhuma que aquela prova é válida. Eu não posso também deixar de prestigiar aquela prova antecipada. Imagine que tem uma senhora idosa com 80 e poucos anos, já perto da sua morte, e que se resolve então ouvi-la, porque se ela falecer, ela provavelmente vai deixar de revelar os fatos que ela sabe. Então, se ouve aquela senhora na fase de inquérito, é uma prova antecipada, uma produção antecipada de prova. Aquele depoimento, claro, ele vai ter validade, ainda mais se na fase de instrução ela já estiver falecida. Bom, falando em provas ilícitas, a prova ilícita só pode ser utilizada sem favor do réu, corrente majoritária. Então, se alguém perguntar para você, numa prova de concurso, prova ilícita pode ser utilizada? Somente pode ser utilizada em favor do réu, nunca contra o réu. Sempre a interpretação é em bonam parte, não em malam parte. Observações. Vamos agora começar a traçar alguns paralelos e aqui alguns comentários sobre a interceptação telefônica, gravações clandestinas, provas ilícitas por derivação e princípio da proporcionalidade. Cuidado! 1 minuto da sua atenção na prova pode ser fatal. Então vamos lá. Vamos começar com a interceptação telefônica. Pergunta-se, professor Franklin, quando é que pode ser deferida uma interceptação telefônica? Primeiro, letra A. A ordem do juiz competente para o julgamento da ação principal, tem que ter uma ordem dele, do juiz competente, porque senão eu tenho uma prova ilegítima, lembra? O juiz tem que ter competência para poder deferir aquela produção daquela prova. Letra B, eu tenho que ter indícios razoáveis de autoria ou participação daquela infração penal. Quer seja aquela pessoa autora ou coautora, que foi aquela que praticou a conduta do tipo penal, quer seja aquela que participou, concorrendo de qualquer modo para a prática do crime, eu tenho, então, um requisito para a interceptação telefônica. Letra C, que a infração penal seja crime punido com reclusão. Quer dizer, professor Franklin, que se a infração penal for punida com detenção, não pode ser deferida a interceptação telefônica? Não. Eu não posso deferir interceptação telefônica em conduta que é punida com detenção. Eu só posso deferir interceptação telefônica em crimes punidos com reclusão. D, letra D de dado, que não exista outro meio de produzir a prova. Eu preciso daquela interceptação telefônica para elucidar aquele homicídio. Se eu não tiver aquela interceptação telefônica, eu não tenho como elucidar aquele homicídio. Daí o juiz, então, defere aquela prova. E letra E, que tenha por finalidade instruir investigação policial ou processo criminal. Tanto na fase de inquérito quanto na fase de instrução processual, eu posso, então, determinar a interceptação telefônica. Vamos agora falar sobre as gravações clandestinas. Interceptação em sentido estrito. O que é, professor Franklin, a interceptação em sentido estrito? É a captação da conversa por um terceiro, sem o consentimento de qualquer dos interlocutores. Então, interceptação em sentido estrito é o seguinte: eu estou conversando com você numa praça
e eu quero captar aquela tua conversa. Eu levo dentro do meu bolso um aparelhinho e quando eu me encontro com você, discretamente eu ligo o aparelhinho e começo então a captar a conversa que eu estou tendo contigo sem o seu convencimento e, consequentemente, eu vou gravar aquilo que tu estás me dizendo. Imagine, por exemplo, tu estás confessando a prática de um crime. A gente vê muito isso em novela. O pessoal pega, leva aqueles aparelhinhos de escuta e deixa a pessoa falar para poder gravar a autoria de um crime. Bom, e o que seria escuta telefônica? Perigo! Captação da conversa com o consentimento de um dos interlocutores. Então, a escuta telefônica, um dos interlocutores, ele tem a possibilidade de consentir àquela escuta. Então, imagine a seguinte situação. O marido está sendo traído pela mulher e ele consegue, então, uma autorização judicial para monitorar as ligações da mulher. Evidentemente que, com isso, ele poderá descobrir quem é ou não o Ricardão. Eu poderia também citar a extorsão mediante sequestro. O sequestrador está ligando para a casa da família da vítima, pedindo o resgate. E a família da vítima, então, tem um telefone grampeado justamente para que a polícia possa localizar de onde saiu aquela ligação feita pelo sequestrador. Interceptação ambiental. A interceptação ambiental é a captação da conversa entre dois ou mais interlocutores por um terceiro que esteja no mesmo local ou ambiente que se desenvolve o colóquio. Aí já é diferente. Eu estou contigo numa determinada praça, nós estamos conversando sobre um determinado crime que nós praticamos e tem um agente da Polícia Federal lá com um microfone que é colocado no banco da praça ou no local próximo numa árvore e está captando a nossa conversa para que com aquela conversa produzir provas contra as nossas pessoas, já que nós, teoricamente, no exemplo, teríamos praticado um determinado crime, como autor ou como partícipe. Bom, aí, desde que haja prévia e fundamentada ordem escrita de juiz competente, toda gravação e interceptação constituirá prova válida. Olha o que eu falei. Vamos bem devagar. Desde que haja prévia e fundamentada ordem escrita de juiz competente. Primeiro, eu tenho que ter o juiz competente, senão a prova é ilegítima. Segundo, essa decisão tem que ser fundamentada, então eu tenho que entrar com uma petição mostrando os requisitos legais, mostrando que se trata de um crime punido com reclusão, mostrando que aquele é o único meio de prova, mostrando que eu preciso daquela prova para elucidar aquele fato. E aí o juiz vai, então, deferir fundamentadamente aquela prova. E aí aquela prova, então, aquela interceptação, aquela gravação será válida. Professor, então, se o juiz não deferir fundamentadamente a prova, não será válida? Não. Não existindo prévia autorização judicial, a prova somente será admitida em situações excepcionais pela proporcionalidade, pelo princípio pró-societate. Então, o que é proporcionalidade e princípio pró-societate da proporcionalidade? Vamos lá. Nós já falamos que a prova ilícita deve ser admitida quando for em favor do réu, em bonam partem, nunca em malam partem. Então, uma escuta feita pela polícia sem autorização judicial pode ou não ser admitida como prova num processo criminal? A resposta é o seguinte: depende. Em linhas gerais, à primeira vista, a prova produzida pela polícia sem autorização judicial, sem uma decisão fundamentada de um juiz competente, ela é ilícita. Mas eu posso, então,
usar o princípio da proporcionalidade pro societate para aceitar aquela prova em hipóteses excepcionais. Vamos chegar lá. Calma lá. Vamos chegar. Nos termos do artigo 5º da Constituição Federal, está escrito o seguinte: são inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo as provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação às normas constitucionais ou legais. Então, se eu tenho uma interceptação que foi feita, uma gravação que foi feita sem uma ordem judicial fundamentada de um juiz competente, a princípio ela é ilícita, a princípio. Então, por exemplo, vamos citar alguns exemplos de provas ilícitas. Eu tenho a confissão obtida por meio de tortura. Ora, se o policial torturou aquela pessoa para aquela pessoa confessar a autoria do crime, não há dúvida nenhuma de que aquela prova é ilícita. Apreensão de documento com violação de domicílio. Imagine, por exemplo, que você conseguiu invadir aquele domicílio sem um mandado de busca e apreensão. Você invadiu a casa daquele cidadão sem autorização dele. Você então obtém aquele documento sem uma busca e apreensão, sem uma ordem judicial. Isso é uma prova ilícita. Captação de conversa por meio de interceptação telefônica não autorizado pelo juiz de direito. Também uma prova ilícita. Provas ilícitas por derivação. Pergunta de prova. O que é prova ilícita por derivação? São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras. Então, se eu tenho uma prova que começou ilícita, todas as provas que tiverem nexo de causalidade com ela também serão ilícitas. Por exemplo, confissão mediante tortura é uma prova ilícita em que o acusado indica onde se encontra o produto do crime, que vem a ser regularmente apreendido. Ora, uma coisa foi errada, que foi a tortura para que o acusado confessasse onde está o produto do crime. Mas, se esse produto, através dessa confissão, que é uma prova ilícita, foi apreendido regularmente, eu não tenho, então, teoricamente, como desconsiderar a apreensão lícita dos objetos do crime. Agora, prestem muita atenção. São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras. Ora, a apreensão do objeto do crime não tem nexo de causalidade com a tortura do acusado. A tortura vai ser anulada, mas a apreensão foi feita de forma regular e por isso pode ser considerada. Agora vamos falar sobre o princípio da proporcionalidade. Proporcionalidade. Esse princípio existe na prisão, esse princípio existe no direito administrativo e esse princípio existe também na teoria geral da prova. E o princípio da proporcionalidade constitui uma atenuação à moderna doutrina constitucional de vedação das provas ilícitas, prevendo sua utilização sempre que o interesse tutelado se sobrepuser à tutela da intimidade. Ora, em determinados fatos que o interesse é público, de ordem pública, muito embora eu viole aquela intimidade daquela pessoa, eu estou tentando prevenir toda uma sociedade. Então, são esses argumentos, por exemplo, princípio da proporcionalidade, que os Estados Unidos, a Inglaterra, têm se utilizado para usar a lei de terrorismo para investigar a vida das pessoas, a intimidade das pessoas. Foram esses argumentos que os americanos utilizaram, por exemplo,
para acessar documentos secretos, quebrar o sigilo da internet de várias autoridades. E são esses argumentos que o governo inglês usa para o combate ao terrorismo. São questionáveis, evidentemente, mas o governo americano diz que aí se trata de uma utilização para que o interesse da sociedade, que se sobrepõe à intimidade daquela pessoa, possa então ser regulamentado e, sendo o interesse da sociedade superior ao interesse da intimidade do cidadão,